Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Ricardo Felício Oficial, agora no Rumble ou no Odissê e eventualmente no O Farol do Brasil do YouTube. Vocês devem se lembrar do filme Quo Vadis, uma história bastante famosa que teve várias versões, né, no cinema, nos anos 30, nos anos 50, nos anos 80 virou uma grande novela da Rai e depois também nos anos 2000. Pois é, na história nós temos um personagem lá bastante famoso. Trata-se do imperador Nero. Sabem por que eu condenei minha esposa e também minha mãe à morte? Fiz isso para colocar as portas de um mundo desconhecido. O maior sacrifício que um homem pode fazer. Agora eu pensei. As portas se abrirão e além delas eu captarei um lampejo do desconhecido. E que isso seja maravilhoso. Ou seja horrível. Desde que seja totalmente incomum. E Nero, que dominou, né, a Roma dos anos 54 até 68, né, é atribuído a ele tacar fogo na cidade porque ele queria fazer uma nova cidade, ele queria fazer a Nerópolis. Isso aí é o que dizem alguns historiadores. Mas, de qualquer forma, né, você tinha lá um imperador louco, maníaco, que destruiu a cidade, perseguiu os cristãos, enfim, fez o diabo a quatro. E se Roma, por acaso, durar 1000 anos? Afinal, divindade, a velha Roma, a nossa Roma, suja e magnificente, mas ainda é a amada Roma, continua de pé. Continua? O Tigelinos pensou: Roma é um mar de chamas, queima de porta em porta. Agora Nero conquistou seu lugar na história. Petrônios, veja o que eu criei! Tigelinos, meu manto de luto. Ternos, Anira. A história julgará minha canção, Petrônios. Sua grandeza estará à altura da ocasião? Eu sou abordado por um súbito medo que não seja. Será digno do espetáculo, como o espetáculo é digno de ti. Você me encoraja, Petrônios. Mas eu sei que tem que competir com aqueles que cantaram o incêndio de Troia. Minha canção tem que ser maior como Roma é maior que Troia. Silence, ye spheres! Be still, ye hurtling stars! Open wide vaulted skies above. Now at last lo I see Olympus, and a light from its summit doth illume. I am one with the gods immortal. I am Nero, the artist, who creates with fire, that the dreams of my life may come true. To the flames now I give the past, to the flames and sun. Take now this road, oh, receive her now, we pray. Consume her as would a furnace, burn on, oh ancient Rome, burn on, burn on! Imaginando que o processo do pleito seja completamente confiável, onde você aperta os botões da calculadora, né, você vai ter que votar aí e escolher os seus candidatos a vereador e prefeitos. É por isso que hoje nós estamos abordando um tema bastante interessante que envolve a gente eleger os nossos Neros. E por que isso, professor? Por que você está comparando as eleições com o Nero? Por que nós vamos eleger os nossos Neros? Porque nós temos que chamar a atenção dos candidatos que você está aí a escolher e que pautas que eles apoiam. Portanto,
Eu acredito que pontos capitais para desconsiderar o seu candidato, né, é se ele aliou-se ou pertence a qualquer partido de esquerda. Não é possível você imaginar que nós tivemos aí a esquerda matando gente pelo mundo inteiro. Só lembrar do Quimer Vermelho. Então, qualquer um que apoia uma pauta de esquerda, um partido de esquerda, está sempre aí metendo a mão nas coisas mais infames, né, malditas que nós temos na história da humanidade. Então, é impossível, é capital mesmo que você ache que tem que votar num candidato que pertença a um partido de esquerda ou está aliado com isso. Não tem como. Inclusive, apoiar as pautas de esquerda, né? Isso aí é completamente absurdo. E quais são essas pautas, professor? Está aí: aborto, ambientalismo, o aumento de impostos, as agendas progressistas que essa gente toda apoia, né? Não tem como. Pontos capitais também, que no passado pertenceu ou trabalhou para partidos ou governos de esquerda. Você sabe muito bem, tem aí gente que agora está no governo dos estados e trabalhou para gente de esquerda e se finge de direita. Então parem de cair nessas histórias. Você já foi político e que agendas ele seguiu, né? Se ele já foi político, que agendas que ele seguiu? Quais são essas agendas, professor? Se ele foi legislador já e está aí renovando, né? Verificar quais projetos fez ou apoiou. O que ele fez aí pelo seu município? Ele já apoiou coisas da esquerda? Ele já apoiou coisas que destroem a família? Ele apoiou coisas que interferem no seu cotidiano da sua vida de forma muito voraz, né? Porque é o Estado entrando na sua vida. Todas essas coisas vocês têm que observar. E se ele já foi executivo e está tentando se reeleger, né, ver quem foram os seus secretários. De novo, eu faço um exemplo aí. Nós temos no estado de São Paulo, veja quem é o secretário do fulano aí, né? Quem que ele está apoiando. Verificar que medidas ele implantou ou já apoiou. Mas aí você vai perguntar assim: professor, mas tem tanta coisa difícil, como é que a gente vai conseguir verificar isso? Como é que a gente consegue entender quais são as pautas que, se ele apoiou, são problemáticas? Não tem problema, a gente vai trazer algumas coisas aqui para vocês, vamos discutir. E aí vocês vão, né, entender um pouco mais do que nós estamos aí a falar. Então tá aí os pontos notáveis que também você tem que desconsiderar, né, para desconsiderar aí o candidato que você está a escolher. Se ele já apoia ou apoiou, né, o passaporte vacinal, inclusive com todas as consequências, né? Se demitiu pessoas, demitiu funcionários, destruiu famílias. Isso aí é uma pauta conservadora? É uma pessoa que está realmente preocupado com a sociedade, preocupado com pessoas? Claro que não. Né? Inclusive, isso aconteceu. O sujeito está aí, né? Um sujeito está aí se candidatando e apoiou isso daí, mandou gente embora, destruiu famílias, né? Causou a morte de pessoas. Né? Tem que ser processado um cara desse, as pessoas teriam que tudo correr atrás, ainda mais quando o sujeito fala isso. Então tá aí, estou colocando só alguns exemplos. Passaporte vacinal. O cara apoiou esse negócio? O que mais? Cidades inteligentes, a coisa que está entrando aí, e o pessoal está achando isso uma maravilha, né? Cidades inteligentes. Isso é uma enorme falácia, é outra armadilha. Estão transformando as cidades em prisões. Se o seu candidato a prefeito, ou seu vereador está falando aí bonito de cidades inteligentes, que vão colocar energias renováveis, que é uma fraude, uma falácia gigantesca, toda essa conversa mole, né? Fique atento, colocar câmeras de vigilância, de segurança e tudo mais, é para controlar você, né? Para controlar você. Então, cidades inteligentes, está aí Curitiba, acordem, pessoal de Curitiba, acordem. São Paulo também está começando, vem sempre com a desculpa da segurança, pela segurança, né? Lembra Palpatine quando ele está fazendo lá o Império Galáctico, né? Pela segurança nós vamos fazer aqui uma ditadura. Aí, então fique atento, se o cara está defendendo cidades inteligentes, pode ter certeza que o teu candidato não presta, é um porco, vagabundo, sem vergonha, tá? Estou dizendo bem aqui o que é a realidade.
se ele também já aplicou, se apoiou, se apoia medidas restritivas de circulação. Né? São Paulo começa com a historinha do rodízio. Antes era rodízio ambiental, lá nos anos 90, agora é um rodízio porque nós precisamos colocar as pessoas divididas para usar o meio público, né? Absurdo. Todas as coisas idiotas que tem na medida de restrição de circulação, fique atento. Se o seu candidato está apoiando essas coisas, inclusive com apoio de medidas ambientais, fique atento. Você está, com certeza, elegendo um Nero para a sua vida. Tá? IPTU progressivo, pouca gente se deu conta disso, mas a Martaxa, por exemplo, é a sujeita que colocou o IPTU progressivo no município de São Paulo. Né? Foi uma das que apoiou isso daí, né? Que tem uma outra agenda por trás. Então, é para quê? Para expropriar as pessoas dos seus bens, porque o IPTU progressivo cresce absurdamente acima dos vencimentos das pessoas. Então, vai criando um processo de marginalização forçada financeira, que você tem que abandonar os bairros, porque você não aguenta mais pagar IPTU, né? No estado de São Paulo, diversos municípios tiveram aí um avanço gigantesco de IPTU absurdo. Então, em vez de eles controlarem gastos, eles aumentam o IPTU. Então, o IPTU progressivo é a coisa pior que você pode imaginar. Que está dentro do Estatuto das Cidades, o Estatuto comunista, vagabundo, porco ordinário que nós temos aí. Que quer fazer o quê? Só fazer mais controle. Então, o Estatuto das Cidades, IPTU progressivo, cidades inteligentes, restrição, medidas restritivas de circulação, tudo isso aí está dentro desse Estatuto das Cidades. E as pessoas não estão entendendo. Reconhecimento facial, câmeras por tudo que é lugar. Isso aí tudo teria que ser revogado. Né? E tem lá uma lei federal que foi apoiada aí no governo passado para fazer isso. Eu sempre falo, a direita pavimenta o caminho para a esquerda. Né? É assustador, mas é a realidade. Fracionamento de serviços do IPTU, bem como acréscimos de qualquer natureza. O que é um fracionamento de serviços? Você já paga o IPTU e lá dentro tem que estar tudo dentro do orçamento para atender às demandas do seu município. Aí o cara começa a separar, né? A primeira coisa é a iluminação pública, já começa a fazer você pagar um outro imposto. E aí faz você pagar esse imposto dentro da sua conta de luz, porque você não pode separar. Você poderia separar, não vou pagar isso. Agora vem imposto de lixo, já colocaram imposto de lixo. Dependendo de alguns municípios, é uma parcela a mais. E o lixo, veja só que interessante, é medido por metro quadrado. Quer dizer que se você tem uma propriedade grande, mas você morar sozinho lá dentro, você vai pagar pelo tamanho da propriedade. É como se seu metro quadrado gerasse lixo. Tá? Não é por indivíduos, não é por pessoas. Né? Então, o Estado fica nesse jogo melindroso, cheio de meandros, mas eu vou ter que computar quantas pessoas será que estão dentro daquele imóvel, como é que eu vou fazer isso, ou eu vou pegar pelo tamanho do imóvel, porque aí eu taxo mais os ricos. Então, o que o Estado está dizendo para você? Que você ser rico é um problema, porque você só vai pagar mais imposto para tudo. Você pode morar sozinho numa casa muito grande, ou até mediana, porque o que eles fazem de fração de metro quadrado já é um absurdo, e vai pagando aí impostos. Então, de lixo, por exemplo, é um deles. Então, fracionar serviços que já deveriam estar dentro, incluídos do IPTU, é uma grande falácia, uma grande bobagem, porque aí você vai perguntar, então, por que eu pago IPTU? Para manter funcionarismo dentro do município? Ridículo. E acréscimos de qualquer natureza, como, por exemplo, estavam querendo colocar outros impostos dentro do IPTU, ou então na sua conta de água, né? Na sua conta de luz, como a gente já falou que já tem da taxa de iluminação pública, tudo isso porque você fica amarrado. Se coloca isso dentro do seu IPTU, também essas outras taxas, se você não consegue separar, se você não consegue pagar aquilo, você passa pelo risco de perder o seu imóvel. Tá? Então, tudo isso aí está dentro desse imbróglio, esse embuste, né, colocado aí dentro do fracionamento de serviços ou acréscimos de qualquer outra natureza. Tá? Se apoiou também a concentração digital de serviços, eu venho falando isso. Né? Começou também na esfera federal no antigo governo, já está na estadual em São Paulo também essa bobagem, vão fazer isso no seu município, isso é terrível, você fica totalmente à mercê do Estado, de um computador ou de um celular, você não consegue mais tirar extratos, você é pensionista, você não consegue fazer absolutamente mais nada se você não for o gado fichado do GovBR.
ou do SPBE, o SP que nós temos aqui em São Paulo, né? Então é terrível, é terrível. Concentração digital de serviços, começar a fazer esse negócio, pode esquecer, cara. O sujeito que está falando isso está trabalhando aí para o sistema para sacanear, certo? Só tem esse objetivo, não tem nada de facilitação, facilitar para eles terem controle sobre sua vida. E essa aqui é terrível, né? Medidas administrativas e educacionais que envolvam, que englobem qualquer coisa que esteja envolvida com as ideologias, pessoal. Ideologia ambiental, climática, de gênero, ESG, qualquer uma delas. Tá? Qualquer uma. Então, por exemplo, educacional com ambiental e climática. É a comida que o seu filho vai ter na merenda. Né? Seu filho vai ter lá lanchinho feito de insetos, de carne processada por senhor Bill Gates, carne artificial, por causa das mudanças climáticas, a fraude das mudanças climáticas. Vai ter educação de gênero lá na sua escolinha municipal. Só estou falando só da parte educacional. Imagina, então, na administrativa. Vão forçar as empresas a serem ESG a nível municipal. A bobagem que nós já sabemos, né, que o senhor Bill Gates da Microsoft já está largando, já largou, já mandou o pessoal embora, os grandes fundos como a BlackRock, a Vanguard já estão abaixando o investimento nisso, mas esse lixo fica aqui no terceiro mundo, nosso Brasilzão terceiro mundo. Então, todas as medidas administrativas e educacionais, eu coloquei esses dois exemplos, que englobem essas ideologias vagabundas, ambientais, climáticas, gênero, ESG, etc. Não é que vocês já sabem que é pauta progressista de esquerda, por isso que eu já falei que o ponto capital vem antes ainda do notável. Você pode, com certeza, desconsiderar o seu candidato. Pode tirar esse cara aí, tá? Pode tirar. Cartilhas, os caras que seguem cartilhas de ONU, Fórum Econômico Mundial, etc. Também nível educacional, administrativo, tudo que começar, lei, projeto de lei, decreto, qualquer porcaria que comece lá, conforme relatório tal da ONU, conforme relatório tal do Fórum Econômico Mundial, pode esquecer. Sujeito político que trabalhou, né, que está sendo reeleito aí, que apoiou essas coisas, pode esquecer, esse cara tem que ser eliminado da face da terra. Tira, para o cara ter que trabalhar em outra coisa, mas não vai mais ser político para ferrar a tua vida. Tira esse sujeito, não presta. É isso que eu estou falando, não presta. E é claro, né, se apoiou a Agenda 2030. Preciso falar mais alguma coisa? Sujeito que apoiou a Agenda 2030 é um verdadeiro terror. Né? É um verdadeiro terror. Por quê? Está tudo englobado dentro dessa Agenda 2030. Se você colocar um sujeito como esse, simplesmente você está aí acabando com o seu município. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos na última esfera. A esfera de contato de todo esse lixo, dessa tralha, é na esfera municipal. É ali que as coisas estão acontecendo. É no dia a dia, né, do cidadão com aí a relação pública que é aí o município. Então, essas eleições, né, se elas forem realmente umas eleições, elas são vitais para que ou essa agenda aí reduza, seja um pouco mais, menos significativa do que ela já está, ou já degringolou de vez. Tá? Então, fiquem atentos, nós estamos aqui trazendo o nosso alerta sobre essa condição, tá? Essa que está envolvendo aí as eleições. Então, esses aí são os pontos, reveja esses pontos, reveja o seu candidato, o histórico dele, para quem trabalhou, para que você não caia aí num grande engodo, numa grande falácia e coloque um Nero aí para você, né? Gostaria de fazer nossos agradecimentos aos apoiadores, ao senhor Rubens Garcia, que fez contribuição no PayPal, ao senhor Celso, a senhora Marina, Humberto e Maria Tereza, que fazem contribuições na nossa caixa. Você também pode fazer isso na lotérica, utilizando qualquer um desses números. Meu muito obrigado. E para os nossos apoiadores, nossos 14 apoiadores, o Cristóvão, Edmundo, a Elaine, a Elci, a Eliane Bonotto, o José Luiz, José Roberto, a Lígia, a Lúcia, a Michele, o Nelson, a Nilce, a Roberta e o Sr. Ronald. Meu muito obrigado para todos vocês. Lembrando que eu estou sempre orando por todas as pessoas que têm nos ajudado a manter aqui o nosso canal. Agradecimento especial aos colaboradores que trazem textos para nós. E se você ainda não viu nenhum desses livros, nós temos eles aí na descrição deste vídeo. Para os adultos, a dieta carnívora, também temos o link na descrição do vídeo. E para as crianças, a Bíblia em quadrinhos para os pais que querem iniciar os seus filhos nos estudos da palavra. Esta noite está muito fria.
É possível que seres humanos reproduzam tal som? Sim, quando estão muito revoltados. Pois é, pessoal. Nós estamos aqui encerrando, então, né? Lembrando, esses são pontos vitais para que você entenda a configuração e para quem esses candidatos aí trabalham. Está com a Agenda 2030, tome muito cuidado. Eleições estão aí, né, na linha do gol. E nós temos aí grandes capitais, os municípios, todos com candidatos que estão aí envolvidos com toda essa falácia mundial. E, como eu sempre falo, na esfera da geopolítica, o Brasil é o alvo principal de todos eles. Claro que na esfera espiritual também. Por isso que a gente sempre avisa, se você é cristão, preste muita atenção com as pessoas e o que elas estão falando e o que elas estão fazendo, ok? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Até lá!